A partir de agora, você não está mais na Terra. Você está dentro de uma nave capaz de viajar na velocidade da luz, a velocidade máxima do universo conhecido, cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Em menos de 1 segundo, você daria 7 voltas completas ao redor do planeta. Mas hoje, isso não importa, porque você não vai dar voltas, você vai sair. E antes de começarmos essa jornada, existe um detalhe que muda tudo. A última parada dessa viagem é algo que deixa até cientistas desconfortáveis. Algo que simplesmente não deveria existir da forma como existe. Agora, segura isso na sua mente, porque a gente só vai chegar lá no final. A contagem começa. 3, 2, 1... Você acabou de sair da Terra. Nos primeiros segundos, tudo parece familiar. A Lua ainda está ali, próxima, quase como se pudesse ser tocada. Mas em apenas 1 segundo, você já está a 300 mil quilômetros de distância. Em pouco mais de 1 segundo, você ultrapassa a órbita da Lua. E aí começa a primeira sensação estranha. A Terra já não é mais um mundo, é um ponto. Em menos de 1 minuto, você já cruzou todo o espaço entre a Terra e a Lua várias vezes. Em 8 minutos, você passa pelo Sol. Isso mesmo, a luz do Sol leva 8 minutos para chegar até a Terra. E você acaba de fazer esse caminho. Olha para trás. O Sol, aquela esfera gigantesca que poderia engolir mais de 1 milhão de planetas como a Terra, agora parece apenas uma estrela muito brilhante. E é aqui que a mente começa a falhar, porque dentro do nosso dia a dia, o Sol parece gigantesco. Mas no contexto do universo, ele é só mais um. Agora, a nave continua acelerando, cruzando o sistema solar. Você passa por Marte em poucos minutos. Júpiter surge como uma bola colossal, com tempestades maiores que a Terra inteira. Saturno aparece com seus anéis perfeitos, quase irreais. Mas tudo isso dura pouco, porque mesmo na velocidade da luz, leva horas para cruzar o sistema solar completamente. Horas. E isso já começa a revelar algo perturbador. O espaço é absurdamente vazio. Depois de algumas horas, você passa pela região de Plutão, aquela fronteira que durante muito tempo foi considerada o fim do nosso sistema. Mas não é o fim, nem perto disso. Agora começa uma das partes mais solitárias da viagem. Você entra na nuvem de Oort, uma região distante, cheia de fragmentos congelados, restos da formação do sistema solar. Não há planetas, não há estrelas próximas, apenas escuridão e pedaços de gelo vagando no nada. E mesmo viajando na velocidade da luz, levaria mais de 1 ano para sair completamente dessa região. 1 ano no vazio. Agora pensa nisso. Durante esse tempo todo, você não veria praticamente nada. Nenhum planeta, nenhuma estrela próxima. Apenas pontos distantes. E isso começa a gerar uma sensação desconfortável. Como se o universo fosse muito maior do que deveria ser. Depois de mais de 1 ano, você finalmente sai do domínio do Sol. Agora você está oficialmente no espaço interestelar. Aqui, as distâncias deixam de fazer sentido humano. A próxima parada é a estrela mais próxima, Próxima Centauri. Distância? Cerca de 4,2 anos-luz, ou seja, mesmo na velocidade da luz, você levaria mais de 4 anos para chegar lá. E durante esse tempo, nada. Nenhum planeta passando, nenhuma estrutura, nenhuma referência. Apenas o vazio absoluto. Essa, talvez, seja uma das maiores revelações dessa viagem. O universo não é cheio de coisas. Ele é, na maior parte, vazio. Mas depois de anos viajando,
finalmente algo muda. Uma nova estrela começa a crescer no horizonte. Próxima Centauri, menor que o nosso Sol, mais fraca, quase apagada comparada com ele. Mas ainda assim, uma estrela. E ao redor dela existem planetas, mundos completamente diferentes da Terra, alguns possivelmente habitáveis, outros totalmente inóspitos. Agora imagina, cada uma dessas estrelas que você vê no céu pode ter seus próprios planetas, suas próprias histórias, talvez até vida. Mas a viagem não para, porque o próximo objetivo não é uma estrela, é algo muito maior. Você começa a atravessar o braço da galáxia onde estamos. Milhares, milhões de estrelas começam a surgir. Agora, pela primeira vez, você vê o que realmente é a Via Láctea por dentro. É como um oceano infinito de luz. Sistemas estelares surgem em todas as direções. Nebulosas coloridas aparecem como nuvens gigantes, formando novas estrelas. Mas, mesmo assim, ainda existe muito espaço vazio entre tudo isso. Você continua avançando. Décadas passam, depois séculos. E mesmo assim, você ainda está dentro da mesma galáxia. Isso porque a Via Láctea tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, ou seja, levaria 100 mil anos na velocidade da luz para atravessar de um lado ao outro. Agora para por um segundo. Toda a história da humanidade não chega nem perto disso, e você ainda nem saiu da sua própria galáxia. Mas, eventualmente, você começa a se afastar. As estrelas começam a se agrupar atrás de você, formando uma espiral gigantesca. Pela primeira vez, você vê a Via Láctea de fora. E aí vem o impacto. Aquela faixa branca no céu, que parece tão grande quando vista da Terra. Agora é apenas uma galáxia entre bilhões. Bilhões. E cada uma delas, com bilhões de estrelas. Agora você segue viagem. Milhões de anos passam. Galáxias começam a surgir ao redor, como ilhas em um oceano escuro. Algumas são maiores que a Via Láctea, outras menores. Algumas colidem entre si, criando formas caóticas e violentas. Você passa por aglomerados de galáxias, regiões onde milhares delas estão presas pela gravidade. Mas aí, algo estranho começa a acontecer. Agora existe um detalhe que muda completamente tudo o que você acabou de ver. E talvez seja o ponto mais perturbador dessa viagem inteira. Para você, tudo isso durou apenas 10 minutos. 10 minutos desde o momento em que você saiu da Terra, até chegar no limite do universo observável. Mas aqui fora, as regras são outras. Se essa viagem fosse real, se essa nave realmente pudesse fazer tudo isso, o tempo não teria passado da mesma forma para quem ficou na Terra. Estamos em 2026, mas quando você decidisse voltar, você não encontraria mais nada do que deixou para trás. Nenhuma pessoa da sua geração, nenhum conhecido, nenhuma cidade como você lembra, porque enquanto você experimentou apenas 10 minutos, do lado de fora teriam se passado algo próximo de 100 bilhões de anos. Isso mesmo, você pisaria na Terra no ano 100 bilhões 2026. Um tempo tão distante que nem a própria humanidade, como conhecemos hoje, provavelmente existiria mais. Os continentes já não seriam os mesmos. O Sol talvez já estivesse entrando em sua fase final. E a Terra poderia nem sequer ser habitável. Tudo o que você conhece teria desaparecido, como se nunca tivesse existido. E então, naquele momento, depois de atravessar planetas, estrelas, galáxias e o próprio limite do universo, você perceberia algo que é ainda mais difícil de aceitar. Você não chegou nem perto de entender o todo, e talvez isso seja o mais perturbador. Porque quanto mais a gente avança, mais percebe que não sabe nada. E agora vem a última reflexão. Se o universo é grande demais,
para ser compreendido, estruturado demais para ser aleatório e limitado demais para ser infinito de forma simples. Existe a possibilidade de que tudo isso seja algo construído, uma simulação, um sistema, uma realidade que funciona dentro de regras que a gente ainda não entende? Ninguém pode provar, mas também ninguém consegue descartar completamente. E talvez seja exatamente isso que mais assusta os cientistas, não o tamanho do universo, mas o fato de que, mesmo atravessando tudo isso, a gente ainda pode estar olhando apenas para a superfície de algo muito maior. Agora me diz aqui nos comentários, se você tivesse essa nave, você iria até o final ou voltaria antes de descobrir o que realmente existe além? Até o próximo. Fatos Internos.